Olá, sou Thiago Telaroli, fisioterapeuta esportivo, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o entorse de tornozelo, uma lesão muito comum no meio esportivo. Se você pratica algum esporte de maneira profissional ou recreativa, com certeza você já sofreu algum entorse de tornozelo, certo? Mesmo que seja uma coisa leve, aquele susto que você sente ali na hora, ou mesmo um entorse mais grave, mas provavelmente você já teve algum tipo de entorse no tornozelo. No tornozelo, a gente tem algumas células que são os próprios receptores. Vocês já ouviram falar deles? São pequenas células sensíveis que se localizam no músculo, no tendão ou articulação e que enviam informações ao sistema nervoso central. Quando acontece o entorse, eles entram em ação para manter a posição correta e você não lesione uma estrutura maior. Agora, se você sofreu um entorse mais grave, com uma ruptura ligamentar, onde o pé ficou edemaciado, inchado, com derrame articular, roxo, seus proprioceptores não conseguiram segurar a bronca. E por isso seu entorse foi mais grave. Pode ter sido um entorse com uma energia muito alta. Então você teve um entorse por pisar num buraco muito forte, ou sofreu uma pancada no tornozelo, ou ao torcer o pé alguém pisou ainda em cima do seu tornozelo. Então você teve um entorse e a energia desse entorse foi muito alta. Por isso, a ruptura do tendão ou do ligamento. E aí os seus proprioceptores não conseguiram fazer a função deles corretamente, que era segurar e voltar ao nível anterior para que você não tivesse rompido uma estrutura. Por isso, o mais comum, por mais comum que sejam os entorses de tornozelo, às vezes eles são lesões graves e tiram o atleta por algumas semanas. Claro que temos algumas exceções. Trabalho com futebol e o ano passado um atleta profissional do clube onde eu atuo teve um entorse de tornozelo. Ele teve um entorse na graduação dos entorses grau 3, que é o entorse mais severo. Ele teve uma ruptura completa de um ligamento, onde o pé dele ficou bem inchado e todo roxo. A gente tinha um jogo importante 5 dias depois. Ele teve um entorse no final de semana e 5 dias depois ele estava jogando, ele estava em campo. Por que isso acontece? É lógico que depende de pessoa para pessoa, quanto uma pessoa vai sentir de dor, o quanto o edema ele vai diminuir, o quão roxo vai ficar e qual estrutura lesou. Se for uma estrutura mais simples, a gente consegue com que o atleta volte a praticar atividade física antes da reabilitação completa, vamos dizer assim. É lógico que isso não é saudável. Nesse caso, um atleta profissional, ele vive disso, então ele precisava estar em campo. E aí a gente teve que correr contra o tempo para colocar ele em campo. Para que ele jogasse, a gente precisou fazer um intensivo de fisioterapia e o que a gente chama de botinha, uma bandagem para que o pé dele ficasse reto e ele não torcesse novamente, porque isso ia ser muito prejudicial a ele. Então, por mais comum que sejam os entorses, você pode ficar fora do seu esporte por algumas semanas, a não ser que a gente consiga fazer alguma coisa próxima do que a gente fez com esse atleta. Se você teve uma lesão dessa e não teve tempo de procurar um profissional, já vou lhe dar uma ajuda. Vai aqui uma dica. E o gelo vai ser seu maior amigo. Então, já comece a fazer o gelo o quanto antes. Torcer o tornozelo na pelada, torcer o tornozelo no futebol, torcer o tornozelo de um treino onde você atua profissionalmente, a primeira coisa a se fazer, gelo. Já vai em algum lugar, pega um saquinho de gelo e coloca no tornozelo. Isso vai te ajudar a diminuir o edema, a dor e a inflamação. Mas não deixe de procurar um profissional. Mas lembra dos proprioceptores que eu falei no começo? Se você teve um entorse grave, as chances de você não ter mais essas células na estrutura lesada é bem grande. E você vai precisar treinar as células que estão em volta para que elas entrem em ação, já que as células proprioceptoras daquela estrutura não estão mais ativas, porque você teve um rompimento e elas se foram. Caso você tenha alguma dúvida, fico à disposição e qualquer coisa que você precise saber sobre entorse de tornozelo, é só me procurar. Obrigado.